Muito obrigado. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento os vereadores na pessoa do senhor presidente Wagner. O assunto que eu trago aqui hoje é de extrema relevância. A gente sabe que tem um contrato vigente de água e esgoto, uma parceria público-privada vigente desde 2011, e nós temos percebido que o SEMAI, que é a autarquia mais famosa de Piracicaba, e sempre todo mundo disse que era a autarquia mais rica de Piracicaba, né, e o SEMAI vem empobrecendo a partir desta parceria público-privada. Houve algumas investigações, das quais o vereador Pedro Kawai participou de uma das CPIs, né, os outros dois vereadores não estão presentes aqui, e a gente sempre questionou por que uma parceria público-privada, uma autarquia que era rica, ficou pobre, uma empresa criada numa sala de uma empresa de Piracicaba, que ganhou a licitação, ficou multimilionária, ficou bilionária, deixou de ser uma SPE, uma sociedade de propósito específico, sem capital, tornou-se uma holding internacional com sede em Singapura, lá no continente asiático. E a gente sempre se perguntou, e teve as CPIs, e a gente não conseguia entender por que as CPIs não conseguiam chegar ao cerne da questão. Fizemos um estudo, quero aqui dizer que não sou candidato a nada, não tenho pretensão eleitoral, não me candidatarei, quero dizer isso aqui claramente, estou aqui na qualidade de cidadão, e é muito importante que nós digamos isso, né? E eu fui analisar esse contrato, e a gente passou esse contrato várias vezes, e o que eu pude perceber lá no item 9, lá no artigo 9º desse contrato, que foi regulamentado pelo edital, né, de 2012, que foi corrigido e foi reeditado, inclusive, está dizendo lá que a empresa privada que foi contratada para tratar o esgoto receberia por metro cúbico a valor fixo. Lá na data era 1,45, reajustado, corrigido como deveria ser corrigido, com todos aqueles Ys e Xs lá que a gente não entende, chegasse ao valor de 2,62, que é o atual valor da água. Eu quero fazer aqui um exemplo muito claro para que as pessoas consigam entender com uma facilidade. Imagine que você é uma pessoa que resolve na sua casa exercer alguma atividade. Ou você é advogado, ou você é uma cabeleireira, ou você é uma manicure, e você resolve exercer lá e coloca uma plaquinha na frente da sua casa. Você tem uma ligação de água, pessoa física, e você coloca uma plaquinha de cabeleireira. A partir daí, o fiscal do SEMAI, o fiscal da Águas do Mirante, passa lá e coloca a sua conta como comercial. A sua conta, que era R$ 52,00, passa para R$ 120,00 mensais. Supondo-se que você gaste 1 ou 2 metros cúbicos de água, que é o que uma pessoa normalmente gasta por mês, ou que um salão gasta normalmente por mês. 1 metro cúbico, vamos colocar 5 metros cúbicos já, para colocar um negócio exagerado. O SEMAI vai te cobrar uma tarifa mínima de água, 10 metros cúbicos, que equivale a 10 mil litros de água. Está na lei, está regulamentado, ninguém está questionando isso. O SEMAI vai te cobrar 10 metros cúbicos para custear o serviço. Ocorre que o SEMAI vai pagar para esta empresa 10 metros cúbicos de esgoto ao valor comercial de R$ 6,08. Porém, no contrato está dizendo como vou aferir a quantidade de esgoto tratado, a quantidade de metros cúbicos que entrou pelo hidrômetro. O que entrou pelo hidrômetro foram 5 metros cúbicos, ao valor fixo de R$ 2,62. Então, a minha conta, que era R$ 120,00, o correto dela é ser os 60 de água. Não vamos questionar o escalonamento da água, não vamos questionar a tarifa mínima, tudo isso está em lei, tudo isso está regulamentado. A grande questão é que a empresa que foi contratada para prestar o serviço público de coleta e tratamento de esgoto, ela foi contratada por metro cúbico a preço fixo. Se eu gastei 5 metros cúbicos de água, eu tenho que pagar a tarifa mínima de água, que é de 10 metros cúbicos, não vamos discutir isso, só que o que entrou de água no meu hidrômetro foram 5 metros cúbicos, ao valor de R$ 2,62. A minha conta cairia de R$ 120,00 para R$ 73,00. E aí a gente vai entender por que o SEMAI ficou pobre e por que o Águas do Mirante ficou rico. Porque se eu tenho que pagar R$ 60,00 para Águas de Mirante, quando ela só recolheu 5 metros cúbicos de esgoto, que equivaleria a R$ 13,00, eu estou tendo um déficit no
no meu orçamento. Por que eu estou tendo esse déficit no meu orçamento? Porque o SEMAI tem 40% de perdas físicas, de inadimplência. Só que o que ocorre? Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa do Bosque. Estão com um problema lá de regularizar a água, porque várias pessoas não pagavam a água lá. E o SEMAI está cobrando. Só que esses milhões de metros cúbicos de água que eles gastaram lá e não pagaram para o SEMAI já pagou para Águas do Mirante. Só que ele pagou superfaturado. E é por isso que o caixa do SEMAI quebrou. Porque ele está pagando para o cara um serviço que o cara não fez a um valor muito alto, excessivamente alto, e não está tendo retorno. Então, eu trouxe um encarte para cada, gostaria, senhor presidente, depois, se possível, o senhor distribuir, se tem um para cada gabinete, está sobrando um, se precisar, está com um a mais aqui. E aqui a gente está falando um escalonamento básico que eu gostaria que as pessoas refletissem, porque a gente procurou colocar aqui de uma forma muito didática, por favor, de uma forma muito didática, que hoje eu consumo, por exemplo, 10 metros cúbicos, eu pago R$ 121,60. O correto seria esses 60 de água, porém, R$ 87,00 de esgoto, R$ 26,00 de esgoto, aliás. Né? Cairia para 87, uma conta de 120. Se eu pagar 11 metros cúbicos, já muda. Eu, ao invés de pagar R$ 180,00, eu tenho que pagar R$ 124,00. Se eu utilizar 21 metros cúbicos de água, ao invés de eu pagar 679, eu tenho que pagar 394. Vocês percebem a grande diferença? Então, não tem em nenhum lugar do contrato e nem do edital que essa empresa vai ter escalonamento no uso da água e nem na cobrança do esgoto e nem cobrança mínima de esgoto. E o edital, ele é claro em dizer isso. Ocorre que pode haver uma regulamentação posterior. Porém, eu quero lembrar os senhores vereadores do artigo 41 da Lei 8666 de 93, que é a Lei das Licitações, que diz que a administração pública ela é vinculada ao edital, que é a lei. Obrigado, senhor presidente.